Olá, queridos estudantes, desejo que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Moab e mais uma vez nós voltamos para dar continuidade à nossa aula sobre conceitos preparatórios para a genética. Para nós realmente podermos falar sobre cruzamento, DNA, cromossomos, nós precisamos entender uma partezinha celular desses conceitos genéticos. Então é o que nós vamos fazer hoje, é recapitular e entender um conceito simples sobre quantidade de DNA e tipo celular das nossas células. Vejamos, as células podem ser então somáticas ou germinativas. Nós podemos dividir as nossas células, por exemplo, em somáticas e germinativas. Aqui já cabe um exemplo. As células somáticas são aquelas que somam, ou seja, que ficam uma do lado da outra no nosso organismo. Elas somam ao todo e fazem o nosso organismo. São as células da pele, são as células do nosso sistema nervoso, são as células do nosso intestino, do estômago, do coração, do esquelético e aí vai, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos essas células. Então, células somáticas, gente, ela tem essa característica, são todas as células que compõem o nosso organismo, certo? Outra característica importante é que as células germinativas são somente duas, e cada ser, por ser macho ou fêmea, só terá um tipo, são os óvulos e espermatozoides, beleza? Então, os óvulos e espermatozoides, nós damos o nome de células germinativas ou células reprodutivas. E a característica das células somáticas que se diferenciam das germinativas é que, em seu DNA, todas as células somáticas terão 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estarão lá, todos condensados, formando a fita genética, certo? Nosso DNA. Já nas células germinativas, elas não podem ter 46 cromossomos. Por que não podem ter 46 cromossomos? Como que o macho libera 46 cromossomos em um espermatozoide e a fêmea 46 cromossomos em um óvulo, e depois nessa junção para formar um novo ser, vai dar um ser com quantos cromossomos? Sendo que a espécie humana só pode, ou seja, a espécie humana ela é feita sobre 46 cromossomos. Então não tem como você fazer um ser humano com 90 e tantos cromossomos, nem que seja 48, 49, 50, isso não vai. Então o correto é, as células germinativas têm 23 cromossomos. 23 cromossomos. Por quê? 23 do espermatozoide junta-se com 23 dos óvulos, juntando tudo isso, forma então os 46 da espécie humana. Ok? Eu peguei como exemplo aqui a espécie humana, certo? Que é 46. Mas se nós fôssemos falar da Drosophila melanogaster, que ela tem 8 cromossomos, se eu fosse falar de uma borboleta que tem 68, tudo isso é real, tá? Células que formam organismo é uma total cheio. Célula germinativa sempre é metade. E agora nós vamos dar nomes para esse cheio e metade, que são as células haploide e células diploides. Bom, células diploide, o próprio nome está falando diploide, quer dizer que elas são 2 N's. O que é N? É um número usado na ciência, tá? O N é uma letra usada na ciência que representa um número cheio. Então, 2 N's. Se é 2 vezes o N, quer dizer que o N está valendo só a metade. Vamos entender isso melhor. A célula diploide, então, é aquela célula que ela é cheia. Os cromossomos, a genética, o DNA dela é completo. Observem aqui, ó, que dentro desta célula aqui, sempre há os cromossomos irmãozinhos, tá vendo? 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, 2 cromossomos 4, tá vendo? 2 cromossomos 5, 2 cromossomos 6 e assim vai. Ou seja, ela é diploide, ela é 2N, ela tem a carga dela cheia, é uma célula somática. Já as células que são haploides, elas são consideradas N, metade. Não é 2N, é só N, metade, certo? Um N só. Ou seja, são as células germinativas, as células reprodutivas. Tá vendo aqui agora? Ela não tem a mesma quantidade, ela tem somente a metade de cromossomos. Tem o cromossomo 1, o cromossomo 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Portanto, somente um cromossomo, certo? Então, esses são os conceitos preparatórios de célula.
para a gente poder entender, porque agora nós vamos começar a mexer com esses cromossomos aqui na nossa próxima aula, certo? As atividades serão postadas na nossa plataforma e quaisquer dúvidas eu estarei para atendê-los nas nossas aulas. Um abraço, se cuidem e fiquem todos com Deus.